Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao curso de Hemoterapia para Médicos. Eu sou o Carlos Eduardo, sou representante do SEVES, Divisão de Vigilância Sanitária do Estado. Sou fiscal sanitário, farmacêutico bioquímico e especialista em saúde. Vou abordar as principais normas e bases teóricas adotadas pela vigilância, alguns aspectos regulamentares, programas obrigatórios e atuação da vigilância em serviços de hemoterapia. Então vamos falar inicialmente aqui da Constituição Federal, artigo 200, ele define que é competência do Sistema Único de Saúde executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador. Portanto, cabe ao Estado a execução dessas ações. A Lei 10.205, Lei Betinho, ou Lei do Sangue, dispõe sobre o ciclo do sangue desde a coleta até a transfusão. Os órgãos e entidades que executam ou venham a executar atividades hemoterápicas estão sujeitos obrigatoriamente à autorização anual, concedida em cada nível de governo pelo órgão de vigilância sanitária. Nessa lei, a gente já houve a primeira fala sobre responsabilidade de um médico hemoterapeuta e admite-se, em locais onde não haja esses especialistas, a sua substituição por um outro médico, desde que treinado devidamente. RDC 34, Boas Práticas do Ciclo do Sangue, estabelece requisitos de boas práticas para serviços de hemoterapia que desenvolvam as atividades relacionadas ao ciclo produtivo do sangue para serviços de saúde que realizem procedimentos transfusionais. A Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde, ela define algumas coisas, principalmente que cabe ao médico responsável técnico a responsabilidade final por todas as atividades médicas e técnicas que incluam o cumprimento das normas técnicas e a determinação de adequação das indicações da transfusão de sangue e de componentes. Bom, a Instrução Normativa número 1 de 2015 dispõe sobre os procedimentos, normas e diretrizes do Sistema Nacional de Hemovigilância, aqueles que já são citados lá na RDC 34. Hemovigilância, na verdade, é um sistema de avaliação e alerta organizado com o objetivo de obter e avaliar informações sobre os efeitos indesejáveis ou inesperados da utilização de hemocomponentes. O sistema de hemovigilância está ligado a uma cadeia transfusional e foi justamente proposto para monitorar e gerar ações para correção de eventuais não conformidades. É bom entender agora que todo evento adverso do ciclo do sangue, da doação à transfusão, deve ser investigado e registrado. Qualquer reação transfusional que o paciente apresente após uma hemotransfusão tem que ser notificado no Notivisa. Nós temos ali o marco conceitual e operacional de hemovigilância, que é o guia da hemovigilância no Brasil, que vai ter os protocolos de informação do que tem que ser feito. E pausa, errei. Portanto, a hemovigilância é um sistema de alerta e avaliação. O marco conceitual de hemovigilância define as normas
e regras de como tem que ser feita essa notificação no Notivisa. Mas mais adiante vocês vão ter alguma coisa específica, algum material específico, palestra, aula específica sobre a hemovigilância. Portaria Conjunta 370 fala sobre o transporte de sangue e hemocomponentes. Essa portaria se aplica a todo remetente, transportador, destinatário e demais envolvidos no processo de transporte de sangue e componentes. A RDC 151 fala sobre os níveis de complexidade dos serviços de hemoterapia, trazendo as definições de cada nível e de complexidade. A agência transfusional, ela tem localização preferencialmente intra-hospitalar, com a função de armazenar, realizar testes de compatibilidade entre doador e receptor e transfundir os hemocomponentes liberados. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma peculiaridade que existe dois tipos, AT1 e AT2. AT1 é o que se enquadra nessa definição que eu acabei de postar para vocês, colocar para vocês, e a AT2 seria uma agência transfusional que só armazena, ela não realiza os testes de compatibilidade. Ela pode encaminhar para um outro serviço de maior complexidade para realizar esse tipo de atividade. Temos também a resolução 149. Essa RDC refere-se à estrutura do Sistema Nacional de Informação de Sangue e Hemoderivados. Determina que as instituições de atividades hemoterápicas públicas e privadas ficam obrigadas a encaminhar mensalmente às vigilâncias sanitárias a planilha, o formulário do sistema de informação de produção hemoterápica, chamado de Hemoprod. Portaria 125 fala do licenciamento dos serviços de hemoterapia. Aliás, a Portaria 125 fala de um licenciamento de forma geral. Porém, ele já destaca ali a certidão de regularidade técnica, que é um dos documentos necessários para a abertura do processo de liberação de alvará. A Lei 6437 de 77 é a Lei das Infrações Sanitárias. Essas infrações sanitárias implicam em penalidades. Eu posso destacar aqui que instalar ou manter em funcionamento bancos de sangue sem licença do órgão sanitário competente ou contrariando o disposto nas demais normas legais e regulamentares pertinentes é uma infração sanitária, assim como retirar ou aplicar o sangue ou desenvolver outras atividades hemoterápicas contrariando normas legais e regulamentares. Gestão do risco sanitário. A gente começa falando aqui um pouco da Lei 8080, que cria o Sistema Único de Saúde, que define a vigilância sanitária como um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir em problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse à saúde. Ela está baseada na proteção à saúde humana, promove a redução ou eliminação dos riscos, adotando uma atitude vigilante para evitar esses riscos desnecessários. E o que é importante destacar aqui é que a atuação da vigilância sanitária é a prevenção ou, frente à incerteza, a precaução. A gestão do risco ela é um conjunto de procedimentos de vigilância que abrange todo o ciclo do sangue. Bom, as inspeções sanitárias. A gente sabe que uma transfusão é um evento irreversível que propicia benefícios, porém pode trazer alguns riscos, tem alguns riscos envolvidos. E por isso se necessita de critérios de segurança, avaliação e controle desse risco em prol da saúde de um receptor. A gente vê aqui nessa imagem
que esse serviço que foi inspecionado, ele estava completamente inadequado, né? Colocou junto uma goiabada ali, sei lá se é goiabada que tem ali ou se é algum outro tipo de comida, tem os equipos, tem um refrigerante em cima, tudo misturado com bolsas de sangue. E provavelmente isso aqui também não é uma forma correta de armazenar, porque isso aqui é uma geladeira doméstica, a gente não sei se dá para ver bem, mas isso aqui é uma geladeira doméstica que não tem como fazer o controle, a qualificação desse equipamento, né? As nossas inspeções sanitárias, ela é baseada em algumas ações, né? Ela tem a avaliação e a verificação de boas práticas, da garantia da qualidade, procedimentos técnicos, materiais e equipamentos, documentação e registros, recursos humanos e a estrutura física. A gente utiliza alguns instrumentos de apoio, que é o nosso roteiro de inspeção. Temos alguns equipamentos para fazer verificação, por exemplo, termômetros digitais e tudo para fazer a verificação da adequação ou não dos equipamentos. E a gente utiliza também a avaliação de risco. As medidas adotadas. A entrega do relatório, né, com as recomendações, prazo de adequação das não conformidades. Caso o serviço não apresente um risco elevado, mas tenha que fazer alguma correção, a gente marca uma reinspeção em 6 meses. E também outra medida adotada seria o PAS, Processo Administrativo Sanitário. O roteiro de inspeção em si, ele está estruturado em 5 módulos, contribuindo para a flexibilidade e para fazer uma avaliação, né, no ato da inspeção, de acordo com a complexidade de cada serviço de hemoterapia. Ele está dividido, então, no módulo 1, 2, 3, 4 e 5. Para as agências transfusionais, a gente utiliza o módulo 1, que são as informações gerais. O módulo 4, a gente utiliza na parte de armazenamento. E o módulo 5, que é a terapia transfusional. Ele é baseado, então, em fatores multicritérios, né, que verifica, então, desde recursos humanos, estrutura física, equipamentos, procedimentos técnicos, documentos, controle de qualidade. Ele avalia a criticidade, que é a possibilidade de dano, de possibilidade do dano. Ele fica definido através dos níveis de exposição ao risco. Ele determina e classifica, cada item classifica um nível de exposição ao risco conforme atendimento ou não daquele requisito. Após a gente fazer a aplicação do roteiro de inspeção, a gente passa as informações para avaliação de risco. O que seria o MARP, a avaliação de risco do serviço de hemoterapia? Através daqueles níveis de complexidade, é utilizado um modelo matemático que serve como indicador. Esse indicador é a proporção de controle, que é a pontuação alcançada pelo serviço, é a relação da pontuação alcançada pelo serviço com a pontuação máxima multiplicado por 100. O MARSP, na verdade, esse método de avaliação de risco potencial, é um instrumento utilizado nas ações de inspeção sanitária que sistematiza a verificação de componentes de controle controles e barreiras, né, para serem utilizados no gerenciamento do risco em serviços de hemoterapia. É um instrumento que permite a identificação desses riscos potenciais por meio de um mapeamento multicritérios.
O MARP se estrutura ali com 471 itens, né? Desses itens de controle, são 50% relacionados ao risco do produto, 25% ao paciente, 17% ao doador e 8% ao trabalhador do serviço. Essa proporção de controle nos dá depois essa classificação do risco como baixo, médio, médio-alto e alto, para a gente poder tomar as ações sanitárias pertinentes. Em síntese, esse MARSP é um instrumento que permite a verificação do risco potencial, a sua classificação e tomada de decisão. O objetivo é monitorar e garantir a qualidade e a segurança do ciclo do sangue. Então, como a gente pode ver no quadro, quando o serviço está com uma porcentagem muito baixa, ele vai nos definir a ação que nós vamos tomar, desde simplesmente uma advertência até mesmo a interdição do estabelecimento, né? Aqui tem um resumo do que é a inspeção. Verificação dos riscos através de um roteiro de inspeção, que se faz a análise desses riscos através do MARP-SH, que vai nos dar uma avaliação desses riscos em saúde. A gente vai elaborar um relatório e vai tomar as ações sobre o risco e as ações de fiscalização. Sistema VGS. É um dos sistemas também obrigatórios para o uso dos serviços de hemoterapia. O sistema VGS foi inserido, na verdade, antes do sistema VGS. Corta, erro. Sistema VGS, o Sistema de Controle Geral do Sangue. A portaria CES número 9 de 88 determinava ali a implantação de um nível estadual do Sistema Informatizado de Vigilância Epidemiológica e Sanitária das atividades hemoterápicas a partir do cruzamento de dados obtidos dos serviços de hemoterapia sobre doadores e receptores. Essa portaria foi a precursora. Inicialmente, começamos com planilhas. Os serviços, tanto a agência transfusional como os serviços de núcleo de hemoterapia, hemocentros, tinham dois tipos de planilhas, que eram o REM 131 e o REM 133. Porém, né, isso começou a ficar obsoleto, porque eram planilhas descritas aí à mão, feitas à mão, enviadas para o sistema REM, e aquilo fazia-se o cruzamento dos dados e importava para um sistema. Esse sistema ficou obsoleto e em 2012 foi criado o sistema VGS. O sistema VGS ele dispõe sobre as condições para funcionamento e obrigatoriedade da utilização desse sistema do sangue pelos serviços de hemoterapia. Ele é um serviço online que suporta o cadastro do serviço de hemoterapia. Ele possui os cadastros dos serviços, tem acesso aos dados de doação e de transfusão, disponibiliza relatórios que são importantes principalmente para a rastreabilidade. Essas informações passadas pelo serviço têm que ser fidedignas e serem compatíveis e condizentes com o Hemoprod. É obrigatório ser feito o fechamento mensal. Fechamento mensal significa que o serviço não tem nenhuma outra correção a ser feita, ele já passou as informações corretas para dentro do sistema. E a partir daí a gente poderia extrair o Hemoprod.
A utilização desses dados dos serviços de hemoterapia, que são colocados no VGS, servem como estatísticas para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, formular estratégias nacionais de saúde. Serve também como parâmetros para atenção primária, atenção epidemiológica e sanitária, e, como eu falei antes, retrovigilância e rastreabilidade. Em resumo, então, o que eu falei? Eu comentei sobre as principais legislações, falei sobre o Hemoprod, a importância e a obrigatoriedade do VGS, hemovigilância, também sobre as inspeções, o roteiro, como a gente utiliza e as ações da vigilância sanitária. Vou deixar aqui uma parte de treinamento, caso alguém se interesse por fazer. No site do SEVES, que está descrito aí, tem um quiz do sangue, que é baseado na RDC 34, que tem como objetivo capacitar os profissionais de saúde nas boas práticas do ciclo do sangue. Para a agência transfusional, que é o de interesse, nós temos ali no capítulo 2 do regulamento sanitário, a seção 11, terapia transfusional. Aqui eu deixei as referências de onde eu tirei essas informações e muito obrigado. Era isso. Um grande abraço. Tchau. Beijo.